Fala, Tavano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de aula. Essa semana a gente vai trabalhar o capítulo 4, Sistema Respiratório. Vamos lá, então? Sistema Respiratório. Conjunto de órgãos que facilitam a passagem do oxigênio do meio ambiente para nossas células, onde esse gás funciona como comburente da combustão dos alimentos na obtenção de energia para o trabalho celular. Então, aí já começa a primeira função, né? Por que é tão importante a entrada do oxigênio no nosso organismo? O oxigênio vai fazer com que a gente consiga fazer a combustão do alimento. Para quê? Para que a gente tenha a energia para o trabalho celular. Sem oxigênio, o trabalho celular fica prejudicado aí, né? Nós não vamos obter a energia necessária para que o nosso organismo funcione, para que nossas células funcionem. Das reações da respiração celular resultam energia, água e gás carbônico. E esse deve ser eliminado do organismo, outra tarefa do sistema respiratório. Então, ó, a gente está respirando lá. O que a gente tem? A energia, como eu disse, para o trabalho celular aqui em cima, água e gás carbônico. O gás carbônico a gente elimina. Por quê? Porque ele é tóxico para o nosso sistema. Então, tudo isso é função do sistema respiratório fazer. Os mecanismos da respiração são auxiliados em grande parte pelo sistema circulatório, pois, de uma forma ou de outra, os gases envolvidos na respiração, oxigênio e gás carbônico, são transportados pelas hemácias, as células vermelhas do sangue, ou pelo plasma, a parte líquida. Convém reafirmar que a respiração do organismo como um todo e a respiração celular são, na realidade, um único processo, os dois fenômenos que se completam. Então, a gente precisa da respiração do organismo e da respiração celular. Para quê? Para que a gente tenha a energia, para que ocorram as trocas gasosas, aí essa é a função da nossa respiração. Por que o oxigênio é importante para o nosso organismo? Está ali em cima, né? Só dá uma lida com calma, a gente já vai descobrir já. Pensando nisso, a pressão atmosférica ao nível do mar é muito maior que em grandes altitudes. À medida que subimos numa montanha, dizemos que a atmosfera se torna rarefeita. Isso é, o ar entra com uma pressão cada vez menor nos pulmões. Então, ar rarefeito, trocando em miúdos aqui, quer dizer que pouco oxigênio. Nosso organismo faz o seguinte para compensar: aumenta a velocidade das inspirações e expirações, frequência respiratória, a velocidade dos batimentos cardíacos, frequência cardíaca, e a pressão arterial. Grifem para mim aqui, por favor, o que o nosso organismo faz para combater o ar rarefeito. Tudo isso acontece porque o sangue deve continuar levando a mesma quantidade de oxigênio para todos os órgãos. Como tem menos oxigênio, nosso organismo vai trabalhar mais. Para quê? Para que continue levando sempre a mesma quantidade necessária de oxigênio para todos os órgãos. Inicialmente, a pessoa sente dor de cabeça, digestão lenta, falta de apetite, redução da capacidade física e outros sintomas, denominados de mal das montanhas. Claro que, quanto maior a altitude, mais acentuados os sintomas. Quanto maior for a altitude, menos oxigênio, mais você vai sentir esses sintomas aqui do mal das montanhas. Aos poucos, as pessoas que se deslocam para grandes altitudes passam lentamente a fabricar mais glóbulos vermelhos, aumentando o transporte de oxigênio e sofrendo assim uma aclimatação ao lugar. Nosso organismo, para suprir essa falta de oxigênio das grandes altitudes, ele produz mais célula vermelha. Para quê? Para que a pessoa fique aclimatada, para que a pessoa consiga se adaptar àquele ambiente. Podemos afirmar que os pulmões e o coração do ser humano têm funcionamento normal ao nível do mar. À medida que subimos em altitude, a chance de sobrevivência do ser humano é cada vez menor, quando aqueles órgãos passam a trabalhar com dificuldade. Além da respiração e da circulação ficar afetadas, citem outros problemas graves provocados pelo aumento da altitude.
Você pode ver ali em cima, depois você só cita aqui. Mãos à obra. Órgãos ligados à respiração. O ar entra pela cavidade nasal e pela faringe, comum no sistema digestivo. Alcança a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas. Então, ó, grifem aqui para mim o trajeto do ar, né? Ele entra pelo nariz, pela cavidade nasal e pela faringe, e depois ele passa a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, onde é feita a troca de oxigênio por gás carbônico e vice-versa. Nas cavidades nasais encontramos células olfatórias que percebem os odores. Então a gente sente os cheiros e os aromas através do que? Dessas células olfatórias, que estão presentes na onde? Nas nossas cavidades nasais, né? No nariz. As cavidades do nariz têm pelos e cílios e células que secretam um muco que umedece as vias respiratórias, além de aglutinar impurezas e micro-organismos que entram com o ar, que ali é filtrado, umedecido, aquecido, pois entra em contato com a imensa vascularização sanguínea. Então, ó, outro ponto importante aqui para a gente grifar. Nosso nariz, nossa cavidade nasal, ele tem pelos, certo? E cílios que secretam muco. Qual que é a função disso? Filtrar o ar, umedecer e aquecer o ar, certo? Então, ali no nariz é a primeira barreira contra as impurezas e micro-organismos. Por isso que é importante a gente respirar sempre pelo nariz, porque ali vão ficar retidos as impurezas. Então, primeira função aí do nariz, filtrar o ar, depois umedecer, quando o tempo está seco a gente sofre muito com a respiração, e por último aquecer o ar, ok? Grifem para mim, por favor, essa parte aqui, ó, filtrar, umedecer e aquecer o ar. Aqui, nós temos as estruturas dos órgãos respiratórios, a traqueia, fica próxima à garganta, os brônquios, são essas duas subdivisões aqui, aqui nós temos os pulmões. Depois a gente vai ver uma estrutura melhor ainda, onde está, a gente consegue ver até os bronquíolos. Continuando. O ar passa do final das fossas nasais para a faringe e daí para a laringe, protegida por um escudo cartilaginoso que chamamos de gogó ou pomo de Adão, parte rígida na garganta, percebida externamente. Na entrada da faringe ou glote há uma lâmina cartilaginosa, a epiglote, que impede, quando comemos, a entrada de alimento nas vias respiratórias. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente está comendo, a epiglote vai fechar as vias respiratórias. Por quê? Para que a gente não acabe engasgando com a comida, para que a comida não vá para as vias respiratórias, certo? Então, quando a gente está comendo, ela fecha as vias respiratórias para que o alimento não entre nessa epiglote. E quando a gente está respirando, ela fecha a via digestória para que o ar não vá para o estômago ao invés dos pulmões, ok? Então, lembrando, ela vai impedir que quando comemos a entrada de alimentos nas vias respiratórias, que faz com que a gente engasgue aí. Convém lembrar que na laringe existem dobras e tegumentos de músculos chamadas pregas vocais, que vibram com a passagem do ar, permitindo a fonação ou articulação das palavras. Então, essas pregas vocais que fazem com que a gente possa falar, certo? Como que acontece? O ar passa por ela, com essa passagem de ar vai acontecer as vibrações formam a fonação, ou seja, as palavras aí, o som da nossa voz. A tosse é uma irritação das vias aéreas superiores, ou mesmo uma tentativa de expulsar algum corpo estranho ali parado. Quando acontece da gente afogar e de entrar o alimento nas vias respiratórias, a primeira coisa que a gente faz é tossir, porque a gente vai tentar expulsar aquele corpo estranho que está ali parado nas vias respiratórias. Então, a gente está tossindo para quê? Para tentar eliminar ou expulsar alguma coisa que não era para estar ali nas nossas vias respiratórias.
Aqui, nessa imagem aqui, a gente vê as pregas vocais ou cordas vocais, vamos ver alguns livros aqui, ó, que são essas estruturas que abrem e fecham quando a gente está falando, quando o ar está passando para produzir o som da nossa voz, ok? A traqueia. A traqueia é um tubo de 10 centímetros protegido por anéis de cartilagem, os quais impedem seu colapso. Ela se bifurca em dois tubos curtos, os brônquios, como um Y invertido. O epitélio interno da traqueia e dos brônquios tem cílios, cujo batimento vai empurrando as impurezas para cima, no sentido inverso da entrada do ar. Então, quando a gente tem, principalmente quem respira muito pela boca, entra muita impureza nessa região da traqueia e dos brônquios. Então, a gente vai expulsando essas impurezas. Dentro de cada pulmão, os dois brônquios se ramificam em tubos menores, os bronquíolos, que formam um conjunto, a árvore respiratória. Cada pulmão é envolto por uma das três serosas, pleura, pericárdio e peritônio são as outras duas. Uma membrana dupla. Os bronquíolos terminam nos alvéolos, pequenos glóbulos membranosos envolvidos por capilares arteriais e venosos. A superfície dos dois pulmões dos seres humanos é de 70 metros quadrados, pois cada pulmão tem 150 milhões de alvéolos. Então aqui ó, nós temos estruturas. A traqueia, certo? Por onde o ar passa. Aqui os brônquios, que são essa bifurcação aqui em formato de Y invertido. E aqui os bronquíolos, que são ramificações dos brônquios. Na ponta dos bronquíolos, nós temos ainda os alvéolos pulmonares, que a gente vai ver aqui embaixo, que são responsáveis pelas trocas gasosas, certo? Então, na próxima aula eu vou continuar a partir de hematose, ok? Essa semana, então, a gente vai fazer a atividade 1, que é essa aqui, ó, deu o nome das estruturas, A, B, C e D. Depois, a gente vai fazer a atividade 2 e a atividade 3, letra A, B, C e D, ok? É só essas atividades por enquanto. Semana que vem eu continuo ali de hematose, aí a gente vai fazer mais algumas atividades. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo do WhatsApp que eu estou lá para tirar as dúvidas. Tchau, tchau e até a próxima.